Oi, galera, tudo bem? Eu fiz uma série de vídeos com o professor Cláudio Carvajal, que é coordenador da FIAP. A gente já falou como tirar a ideia do papel, como precificar um produto ou um serviço. A gente falou sobre algumas ferramentas como Design Thinking. Hoje a gente vai falar de uma outra questão das startups, que é o crescimento muito rápido. O objetivo das startups é escalar, né, professor? Exatamente. Uma das premissas de uma startup é que ela tenha inovação no seu produto e no seu serviço. E logo, se ela oferece algo que é novo, que é diferente da concorrência, ele tem um potencial de crescer muito rápido. Agora, esse crescimento rápido pode ser um problema, né? Eu entrevisto muito startup. Eu entrevistei esses dias uma que tinha, em 3 anos, conseguido 30 mil clientes, estava com uma equipe de 70 funcionários. É bastante coisa num curto período de tempo, né? Esse crescimento pode gerar problemas. Isso, é um desafio muito grande porque a startup ela começa com uma equipe enxuta que trabalha mais a fase de ideação, a fase de planejamento, e quando ela nasce, vamos dizer assim, ela coloca o seu produto no mercado, ela já passa para uma fase de execução. Então ela já vai colocar ali skills em práticas que são diferentes da fase pré-empreendedor, que é a fase de ideação. E aí ela começa a crescer. Então a estrutura organizacional precisa se adequar para que aquela ideia que se transformou num produto de sucesso se transforme numa grande empresa. Então tem toda uma adaptação da própria cultura desse grupo inicial e a incorporação de novas pessoas para sustentar esse crescimento ao longo do tempo. Como fazer isso, professor? Eu entrevistei uma vez uma startup em Florianópolis, que em menos de um ano tinha expandido para o país todo e estava com cliente no Amapá. Como se estruturar para atender esse tipo de situação? Legal, esse é um desafio constante, né? Uma recomendação que se faz é que o planejamento dessa startup seja revisto frequentemente. Então, conforme vão acontecendo esses fatos novos, um cliente novo, um novo mercado, a expansão para um novo estado, já na fase da oportunidade, apareceu essa oportunidade, a gente precisa rever o planejamento. Então, a gente olha para esse modelo de negócios atual, o modelo de negócios com as novas oportunidades previstas, e aí a gente faz um comparativo com a nossa estrutura atual. Então, a minha estrutura organizacional atual, ela atende essas transformações que vão ocorrer? Se não, como é que eu faço para adaptá-las? E esse exercício, ele é constante, né, no dia a dia do empreendedor. Então, aquele planejamento que a gente fez lá no início para tirar a ideia do papel, tem que ser feito constantemente e revisto periodicamente. Isso mesmo. Então, a gente faz um planejamento, ele não é algo estático, e é importante que a equipe gestora da startup reavalie sempre o modelo de negócios e a estrutura organizacional. E aí, nesse caso, é interessante ter uma equipe preparada para isso, em que tenha conhecimentos múltiplos para entender como fazer esse planejamento e essa mudança e como lidar com esse crescimento todo. A equipe é a chave, né? Então, a gente sabe que um dos fatores que são analisados até para investir nas startups é a equipe, né? Quem são os integrantes daquela equipe, quais são os perfis e os skills. E é interessante, inclusive, que eles sejam complementares. Então, quando eu tenho pessoas com habilidades diferentes, com conhecimentos diferentes, isso enriquece, né, o time que está à frente da startup. Então, de repente, eu tenho alguém que é da área de tecnologia, alguém que é da área de negócio, alguém que é da área de vendas. Então, esses skills se complementam, né, de uma forma mais sólida, né? Professor, ter receio de crescer, ter receio de expandir no momento que precisa, ou segurar e fazer isso tarde demais, ou de repente fazer até antes, tudo isso é um problema, pode levar à morte de uma startup? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, o empreendedor, ele tem como premissa a coragem de assumir riscos. E se ele deixar de assumir esse risco e perder as oportunidades, ele pode comprometer a sustentabilidade da sua startup. Então, a gente não pode ter medo do fracasso, né? A gente precisa ousar, né? Claro que essa coragem ela é contrabalanceada com ferramentas que analisem risco, que ajudem na tomada de decisão, mas essa vontade humana de fazer com que a startup cresça e a equipe foque nesse propósito é essencial para o sucesso das startups. Ótimo, obrigada mais uma vez, professor. Eu que agradeço. Gente,
Vou deixar todas essas dicas do professor aqui no texto. Então, a dica principal, não tenha medo de arriscar, analise, claro, o seu risco, mas vai lá em frente. É isso, até a próxima.